Meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei o horário que você vai estar nos assistindo. Eu quero compartilhar mais uma vez um texto da palavra do Senhor para que nós possamos meditar. Antes de nós meditarmos no texto que está em 2 Reis, capítulo 4, eu gostaria de pedir para você que tem assistido os nossos vídeos, para você nos ajudar. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Ajude a gente a poder divulgar mais um pouco da palavra do Senhor. Vamos lá no texto de 2 Reis, capítulo 4. A palavra do Senhor vai dizer assim: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tem em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vazios e não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse ao seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. São 7 versículos que nós vamos meditar aqui em poucos minutos. É um texto bastante conhecido da palavra do Senhor, a qual vai nos falar de uma viúva, uma mulher que tinha perdido seu esposo, e um profeta indo até a casa dela, ou melhor dizendo, indo até aquela cidade. Ela vai de encontro ao profeta e começa a declarar o que estava acontecendo na vida dela. É bem verdade que no momento que nós começamos a ler, ela indaga o profeta, ela para o profeta, ela chama a atenção do profeta e começa dizendo: O meu marido era servo do Senhor. E nesse diálogo com o profeta pergunta o que ele tem com ela. No que tens é por causa da forma, a abordagem. Muitas vezes nós estamos dessa forma, tão desesperados com a situação, com o que vem acontecendo. E nós muitas vezes não sabemos abordar, nós não sabemos falar, nós também não sabemos orar. Agora, o profeta então toma por si a responsabilidade. Já que teu marido era servo do Senhor, me declara o que tem em casa. É interessante que nessa abordagem a mulher vai dizer o seguinte: o marido já está morto e os 2 filhos que ela tem agora é levado como escravo, como servo. E o profeta claramente pergunta: o que tens em casa? E ela declara o quê? Não tenho nada. E há uma vírgula dentro desse texto e dando uma sequência: senão uma botija de azeite. E aqui nós podemos fazer uma aplicação para a nossa vida. Muitas vezes, com tantas coisas do dia a dia, com a correria, nesse momento que estamos vivenciando de pandemia, pode ser que nos distanciamos e nessa distância de estar falando com homens de Deus ou diretamente com Deus, esquecemos de clamar, de orar e de pedir ao Senhor. E no momento que entramos em desespero, nós lembramos, e aí há uma pergunta para mim e para você, nesse dia e neste momento. E a pergunta, ela é uma pergunta simples. Dentro do texto, a pergunta é: o que tens para me declarar? Ou o que tens em tua casa? O que tens hoje, você que nos assiste, para declarar ao Senhor? O que tens hoje para declarar ao Senhor? Analise o porquê. Não existe uma forma de haver milagre
se nós não tivermos nada a declarar ao Senhor? Olha, em um outro texto, no Novo Testamento, nós vamos ver que os discípulos e uma multidão seguia Jesus. E eles já estavam com fome, o dia já estava indo embora, e os discípulos queriam despedir toda aquela multidão, e um dos discípulos vai até Jesus e diz que era para despedir, pois eles já tinham fome e não tinham o que servir. De repente aparece um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Olha, para alimentar mais de 5.000 pessoas, 5 pães e 2 peixinhos alimenta? Não tem como. Agora nós voltamos para o texto que lemos. Esse texto vai dizer que a mulher declara que ela tem, senão, uma botija de azeite. E o profeta, com toda a autoridade de Deus, diz a ela o seguinte: vai para a tua casa, busca os teus filhos e peça vasilhas emprestadas, peça vaso, peça mais botija para a vizinhança. Entra dentro da tua casa e fecha a porta. Aprendemos outra situação aqui dentro desse texto. A situação de que muitas vezes o nosso problema não é para compartilhar com os nossos vizinhos, com quem não tem condição. Muitas vezes o nosso problema é para nós fecharmos a porta da nossa casa, fecharmos a porta do nosso quarto e falar com Deus. Quando nós entendemos que é um momento de fecharmos a porta e termos a intimidade com Deus, o milagre acontece com aquilo que temos para apresentar ao Senhor. Aquela mulher pegou a botija com um pouquinho de azeite e foi derramando sobre os vasos e vasilhas que os filhos tinham pego da vizinhança. E o texto vai dizer que todos eles se encheram. Todos eles se encheram a ponto dela pedir mais um vaso e não haver vaso. Você pode imaginar o tamanho desse milagre? Naquela época o azeite valia-se muito. E aí ela vai se declarar novamente ao profeta. E o profeta dá uma ordem a ela: vai, vende tudo, pague todas as suas dívidas e viva com o resto. Então quero entender dentro desse texto e quero esclarecer para você. Quando entramos dentro da nossa casa ou em nosso quarto, fechamos a porta e começamos a declarar ao Senhor o que temos, Ele, mesmo que seja pouquinho o que temos, Ele faz um milagre acontecer. Assim como foi na vida daquela família, hoje é na minha vida e na tua. Eu quero declarar sobre a tua vida que haverá um milagre de abundância sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família. Eu creio que um pouquinho ainda você tem a apresentar ao Senhor. Apresente ao Senhor, ainda no momento que você assistir esse vídeo, o que você tem. Declare ao Senhor o que você tem e o milagre vai acontecer. Eu creio que tudo o que você necessita é somente se declarar ao Senhor. Se declare ao Senhor neste momento e Ele vai superabundar a graça sobre a sua vida e sobre a sua família. Que Deus abençoe a tua vida, que tenha uma semana de bênção, de paz, de alegria e que boas notícias possam invadir a sua casa, em nome de Jesus.